Dúvida clássica aqui no canal. 3, 2 ou uma coroa? Qual que é melhor? Dá para eu participar de uma prova com um grupo mais simples? Bom, galera, é um assunto complexo e eu tentei simplificar de alguma forma onde eu consigo falar para vocês rapidamente e dar uma clareada nesse assunto. Para explicar, eu estou dividindo esse assunto em 3 pontos: peso, escalonamento de marcha e preparo físico. Bom, peso. Dá para imaginar que quanto mais catracas um grupo tiver, ou seja, 3 coroas e 10 catracas lá atrás, mais pesado ele vai ser. Eu não vou entrar em mérito do material de cada grupo. A gente sabe que existem grupos aí de 2 velocidades que são mais leves do que outros grupos de 2 velocidades. E assim vai acontecer com de 3 ou de 1 velocidade. Então não vou entrar nesse mérito aqui agora. Bom, por que peso? Todo ciclista já deve ter ouvido falar naquela equação de peso-potência. Quanto menos peso eu tenho para carregar, mais fácil vai ser eu carregar aquele equipamento. Logo, se você tem um grupo de 3 coroas, que é mais pesado do que um grupo de 1 coroa, você vai sair em desvantagem nesse ponto. Escalonamento de marchas, tá? Eu vou chamar o escalonamento de possibilidades. Se a gente tem um grupo de 30 velocidades, a gente tem 30 possibilidades de encaixar uma marcha. Ou seja, se eu vou pegar uma estrada onde eu preciso colocar força e altíssima velocidade, eu coloco lá na catraquinha menorzinha e na coroa maior, e eu vou conseguir alcançar aí 45, 50 km com certeza. Com esse mesmo grupo de 3 velocidades, eu consigo colocar na vovozinha e subir aquele morro tão difícil. O grupo com mais possibilidades, ele também ajuda se sua bicicleta for muito pesada, porque ele vai conseguir atender às suas limitações físicas. Ou seja, se você não estiver tão preparado fisicamente, o grupo vai te ajudar a chegar lá. Bom, Fernando, então por que existe o de 2 coroas e de 1 coroa? Por que todo mundo fala que de 1 coroa é melhor? Bom, na verdade não é melhor e pior. Depende muito do seu preparo físico. E esse é o terceiro ponto que eu vou falar aqui. Você já subiu uma escada onde você não quer subir degrau por degrau e começa a subir de 2 em 2? Basicamente é isso. Vai chegar uma hora que aquelas 30 velocidades elas param de fazer sentido para você. Isso é porque você adquiriu o preparo físico. Então, um grupo de 2 velocidades ou de 1 velocidade é como se você estivesse pulando o degrau numa escada. Dá para entender? Bom, para fazer isso você precisa de preparo físico. E essa é a lógica desses grupos. É como se eu pegasse aquelas 30 velocidades de um grupo de 310 e eliminasse algumas possibilidades. Então eu vou ter um escalonamento de marchas maior. Bom, o que acontece com isso é porque às vezes você não vai encaixar aquela marcha certinha. Às vezes ela vai ficar muito pesada ou muito leve. E aí que vem o preparo físico. Você tem que estar preparado para aguentar fazer força por mais tempo ou girar bastante sem estourar o seu cardio. Então vamos para aquela pergunta se dá para participar de prova com um grupo mais simples. Bom, até hoje o Edu usa um grupo de 2 coroas. E só agora ele veio falar comigo na possibilidade de botar uma coroa. Não é incomum você ver uma pessoa com uma coroa que tem em casa coroas reservas. Ou seja, ele tem coroa de 30 dentes, 32, 34, 36 dentes. E dependendo da prova, é que a gente vai trocando essas coroas para tentar atender melhor aquele percurso. Bom, numa prova o que difere você ter muita marcha ou pouca marcha? Vamos pensar numa prova de XCO, onde você tem muita descida, muita curva, subida e você tem que fazer trocas de marchas o tempo todo. Se você tem um grupo que tem apenas 12 velocidades, você só tem 12 possibilidades para ir trocando aquela marcha. E basicamente você troca numa mão só. Isso faz com que o atleta seja mais rápido nessas trocas de marchas. Porém, ele tem que estar adaptado a fazer mais força ou girar por mais tempo. Já o atleta que está com 2 coroas ou 3 coroas, ele tem muita possibilidade de marcha. Então, não é incomum você ver atleta com esses grupos embolar em marcha, a corrente travar ou até mesmo cair. É porque o grupo não acompanha a velocidade das trocas de marchas. Se a prova for de estradão, dá para ir tranquilo e você não vai ter esse tipo de problema.
Basicamente, o que vai te dar uma desvantagem é o peso do equipamento, como a gente falou no ponto 1. Então, respondendo aquela pergunta, dá para você correr qualquer prova com qualquer grupo. Basta que você esteja com o equipamento em dia, ou seja, com as revisões feitas direitinho, a corrente trocada, para você não ter problema e quebrar. Porém, se o seu lance é ser competitivo, o peso e a diferença de tempo na troca de marchas vai fazer diferença. Bom, então resumindo, peso. Quanto mais leve, mais fácil de você carregar o equipamento. Escalonamento. Se você tem mais possibilidades de marchas, você tem mais possibilidades de terreno ou de atender a sua necessidade física. Logo, se você tem menos possibilidades de marchas, você tem que ter um preparo físico melhor para aguentar aquela diferença. Da mesma forma que você vai subir uma escada pulando degraus. Ou seja, qual o tamanho da escada que você consegue subir pulando degraus? E 3, o preparo físico. Se você estiver bem preparado, pular degrau não vai ser um problema para você. Bom, espero ter ajudado. Se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários. Não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e até a próxima. Valeu!